Bom, pessoal, o último vídeo dessa semana, ele vai finalizar, né, todo o conteúdo da primeira atividade. Então, o único assunto que faltou foi a fase e os batimentos, né? Até coloquei um quadro aqui para ficar fácil de entender. Então, qualquer onda senoidal, né, a gente representa a onda como uma senoide, né, nós vimos nos vídeos anteriores, ela pode ser entendida como um movimento circular, certo? Então, existe, né, o movimento harmônico da senoide e isso pode ser plotado, né, num gráfico cartesiano de movimento circular, né, só que se propaga ao longo de um eixo. Então, esse eixo pode representar a distância ou o tempo, certo? Por exemplo, a gente tem aqui o plano cartesiano dividido em dois eixos, dá para vocês verem daí, certo? E esse eixo, ele pode... Vamos plotar agora, né, como se fosse a onda senoide se propagando, ok? Então, aqui, né, a gente plota de 0 a 90 graus, okay? Daqui até aqui. Então, esse eixo vai ser... Vamos fazer a plotagem a partir daqui. Esse primeiro eixo vai ser de 0 a 90 graus. Depois a gente pode plotar de 90 a 180 graus. Então, de 90 a 180 graus. Ok? Então, aqui é 0. Aqui 90, aqui 180, né? Plotamos já toda essa parte. De 180 até 270 graus. Certo? Então, plotamos isso. Certo? Até chegar. E o desenhista não é dos melhores, mas... E isso tudo plotando, né, para lá. E de 270 a 360 graus. Ok? Então, a gente plota de 270, certo? Essa última parte da plotagem, vocês conseguem ver, é um espelhamento, né, do plano cartesiano. Então, isso se plota normal, e aqui a gente faz a senoide, 360 graus. Ok? Então, a partir, né, de uma onda senoidal, a gente pode representar também como um movimento circular. Né? Para que eu estou explicando isso? Para que a gente consiga diferenciar uma onda começada em 0, ou uma onda começada em 90, ou uma onda começada em 180. Então, elas vão estar ligeiramente fora de fase uma onda da outra. Por exemplo, se eu tenho uma onda começada em 0, certo? E outra onda começando em 90, então ela poderia
estar começando assim, ou poderia estar começando assim, certo? Então passaria aqui, tá, aqui ela segue, ok? Como poderia estar começando assim? Então, de qualquer maneira, esta onda, vamos chamar de onda A, para esta onda, a onda B, elas estão defasadas em 90 graus. Ok? Então, não importa se elas são da mesma frequência ou da mesma amplitude, elas estão defasadas. Ou seja, ocorre em algumas regiões um cancelamento de fase, em outras regiões uma somatória das fases. Então, a onda, em alguns momentos ela é construtiva, em alguns outros momentos ela é destrutiva. Ok? Vamos desenhar novamente as ondas aqui. Essa em 0 e essa em 90 graus, certo? Então a gente tem essa diferença, que é a defasagem de 90 graus, ok? Então, quando elas estão uma ao contrário da outra, aqui elas formam uma onda resultante, certo? Que essa destrói o que está positivo dessa. Então, toda essa parte positiva vai ser atenuada por toda essa parte negativa da outra. Ok? Então, elas são atenuadas exatamente, né, algebricamente, exatamente. Se aqui, por exemplo, tinha, certo, por exemplo, 50 decibéis e aqui menos 50, em cada ponto ela vai ser cancelada, certo? Algebricamente, 50 menos 50, ou em cada ponto desse, né? Aqui o 50 é no pico mais baixo, 50 é no pico mais alto. Então, em cada ponto ela vai se cancelando, ou seja, a frequência resultante é sempre a diferença, né, do que está em cima para o que está se cancelando embaixo, ok? Então, se as ondas são da mesma frequência e a mesma amplitude, certo? E começam iguaizinhas em 0, eu tenho esta onda aqui, certo? E tenho ela mesma. Como é que eu posso escrever? E tenho ela mesma, todas começando em 0 grau. Ou seja, elas estão em fase, as duas. O que é que vai acontecer? Se aqui, cada uma tem uma amplitude de 50 decibéis, por exemplo, né, que a gente chama de amplitude, vamos dizer, A. Então, a onda resultante dessas duas ondas vai ser uma onda da mesma frequência, aqui é uma interseção, uma onda da mesma frequência, porém com o dobro da amplitude, ou seja, 2A, certo?
2A igual a 100 decibéis. Nesse caso, vocês conseguem ver? Não consigo aproximar. Ok. Então, 2A é igual a 100 decibéis. Assim como se aqui essas duas ondas têm menos 50 decibéis, a onda resultante aqui vai ter, vamos supor, menos 100. Certo? Então, essa amplitude vai ser dobrada se as ondas estiverem em fase. Ok? Ondas, essas aqui, são de igual frequência e de igual amplitude. Ok? Mas se essas ondas estiverem defasadas, né, então a relação de amplitude ela vai ser um pouquinho diferente. Vamos defasá-las, por exemplo, em 180 graus. Então eu tenho a onda A aqui, okay, e a onda B aqui, certo? Onda A é assim e a onda B é assim. Ok? Então temos elas exatamente opostas uma da outra. Ok? Se aqui eu tinha uma amplitude A, aqui eu vou ter uma amplitude menos A. Menos A. E essa amplitude A vai ser, mais uma vez aqui, e aqui menos A. Nesse caso, o que ocorre? Eu tenho exatamente os mesmos valores negativos e positivos. Isso vai ocorrer um cancelamento de fase, ou seja, não vai se ouvir som algum, certo? Quando a gente inverte totalmente uma fase de um canal, né, seja de um canal de áudio lá que a gente gravou, né, seja, por exemplo, em aviões supersônicos, que na cabine existe um aparelho que grava o áudio, né, das turbinas, aquele áudio ensurdecedor, e outro que inverte esse áudio e emite numa mesma amplitude. Assim, dentro da cabine de um jato é quase um silêncio, porque existe um aparelho invertendo a fase daquele ruído todo e mandando essa fase para dentro da própria cabine, cancelando a fase. Então é uma das maneiras de atenuar o som, né, em um ambiente muito ruidoso. Eles usam muito nas cabines de jatos, essas coisas, senão seria totalmente ensurdecedor o som. Ok? Nesse caso, a resultante, né, dessa fase daria bem... Vamos ver se está funcionando. Daria bem no meio aqui. Vamos supor que esse pontilhado está bem em cima do eixo X. Ok? E isso aqui seria tudo cancelado. Ou seja, ocorre um cancelamento de fase quando as ondas estão defasadas em 180 graus. Certo? Vocês veem que essa onda começou para cima e essa começou na plotagem. Lembrem-se, né, no plano cartesiano, né, essa onda começou de 0 grau para cima, certo? Essa onda começou na plotagem esta, que é o lado oposto, então começou em 180. Lembre-se que esse lado do plano cartesiano é plotado para cá, justo onde começou, certo, a onda. Então elas estão defasadas em 180 graus. Toda onda defasada em 180 graus que tenha
a mesma amplitude, a mesma frequência, ela é cancelada. Quando elas não têm a mesma amplitude ou a mesma frequência, existe o que chamamos de onda resultante, construtiva ou destrutiva. Okay? Quando a onda temos uma onda aqui numa determinada frequência e temos outra onda em outra frequência, certo? A onda A está numa frequência e a onda B está em outra frequência. Vocês veem que aqui ela está positiva e positiva. Ok? Então vai dar a onda resultante dessas somas, certo? Certo. Aqui começa uma descida, uma parte negativa, daqui para cá, e continua negativo para baixo. Só que aqui ainda está positivo. O ponto de cruzamento entre as ondas é sempre o mesmo. Só que aqui tem uma descida drástica e aqui ainda está subindo. Então ela vai passar exatamente, certo, no meio dessas subidas. E aqui continua descendo, descendo bastante. Certo? Vai passar no meio das duas ondas. A onda resultante é algo que perpassa as duas ondas. Certo? Então existe a onda a onda B e a onda resultante, que seria esse tracejado mais longo. Ok? Vou juntar aqui. Vou juntar aqui. A gente pode arredondar aqui, porque está uma descida bem grande. E seria esta onda aqui. Ok? Então, parte dela é construtiva, parte dela é destrutiva. Ok? Se essa onda B tivesse defasada para baixo, ela seria aqui totalmente destrutiva e aqui totalmente construtiva. Ok? Então, eu não vou cobrar o cálculo dessas ondas construtivas e destrutivas, mas é interessante que todos saibam. Passando um pouquinho mais para frente, né? Essa onda construtiva e destrutiva depende muito da amplitude e da frequência que cada onda tenha. Tá bom? Então, é importante que a gente note que cada som de cada instrumento, seja da viola, seja do trompete, ele é formado de harmônicos. Esses harmônicos têm suas próprias ondas. E existem frequências construtivas e destrutivas do próprio som. Ok? Então, essas pequenas frequências construtivas e destrutivas, elas determinam a onda geral que o som emite, né? O tipo de onda que o instrumento emite, desculpe. Então, quando a gente nota uma variação muito pequena, né, na defasagem, começa um novo efeito psicoacústico, que é o batimento. Então, os músicos de corda sabem bem do que eu estou falando. Quando a gente escuta um Lá 440 perto de um Lá 442, ou de um Lá um pouquinho desafinado para baixo, 438, a gente escuta vai começar um batimento entre as frequências. Esse batimento é ela entrando em fase e saindo de fase, ok? Porque a parte do batimento, onde a gente escuta mais, né, o corte de um batido para o outro, é onde elas se cancelam por um tempinho, seja, né, milésimo de segundo, mas elas se cancelam por um tempinho. Então, uma onda, por exemplo, de 500 Hz e 503 Hz, que é como eu indiquei na apostila,
elas entrarão e sairão de fase de 3 em 3 Hz. Então a gente vai ouvir um batimento de 3 em 3 Hz. Né? O batimento é sempre a diferença da frequência das duas ondas. Se eu comparo um Lá 440 com um Lá 442, então eu tenho uma diferença de uns 2 Hz no batimento. Eu vou escutar aquele, né, um fenômeno físico que a gente escuta para afinar um instrumento que chama batimento. Aqui na viola, né, é simples para a gente ilustrar isso. Eu tenho a corda Lá e tenho a corda Ré. Só que na corda Ré eu posso emitir uma nota Lá. E eu posso emitir uma nota Lá igual à corda solta ou ligeiramente diferente. Né? Então eu emito a mesma nota. Agora eu vou baixar um pouquinho o Lá da corda Ré, enquanto o Lá, corda solta, permanece o mesmo. A gente começa a escutar uau, 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 uau. Agora eu vou aproximando. Não se escuta batimento nenhum porque elas duas estão em fase. Eu vou subir um pouquinho o Lá que eu estou tocando na corda Ré. Então, ao invés dele ficar um Lá 440, ele vai ficar um Lá um pouquinho mais alto. Né? Então, a gente escuta um batimento exatamente na frequência da diferença entre essas duas. Se eu estou tocando aqui um 443 e aqui um 440, então a gente escuta o batimento de 3 Hz. Quanto mais chegamos perto da afinação de uma nota para outra, mais lento é o batimento. É assim que os músicos, né, pelo menos de corda friccionada, afinam seus instrumentos. Então, a gente escuta, a gente afina em quintas, né? Então, aqui é uma corda Lá e aqui é uma corda Ré. As quintas, em um determinado momento, o harmônico, um dos harmônicos do Ré, né, da série harmônica, é um Lá. Então, esse harmônico da série harmônica de Lá tem que bater com esse Lá solto. Se não bater, a gente escuta um batimento até tocando uma quinta. Então, aqui uma quinta afinada. Uma quinta desafinada. A gente escuta o batimento do Lá dentro da série harmônica do Ré com esse Lá. E a gente escuta até o batimento do próprio Ré com o próprio Lá. Certo? Um batimento diferente, um batimento psicoacústico. Quando vamos nos aproximando, esse batimento vai passando. Nas cordas graves acontece a mesma coisa. Aqui eu tenho um Sol e aqui eu tenho um Dó. E em algum momento da série harmônica, o Dó tem um Sol, e é justamente esse. Então é Dó, Dó, e o próximo harmônico da série é um Sol. Esse Sol tem que bater com o próximo Sol. Se não bater, vai dar batimento. Fica uau, 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 uau. Subir mais o Dó. Fica ainda mais uau, uau, uau. Então vou aproximar da afinação agora. Até que escutamos afinado. Ok? É assim que a gente afina os instrumentos de corda. É ouvindo esse efeito de batimento. E esse efeito de batimento nada mais é do que uma pequena defasagem entre uma frequência e outra. Né? Até para afinarmos com o nosso colega, né, de orquestra ou com o nosso colega de banda, né, seja como for, o efeito acústico que a gente está se baseando para afinar
Ou mesmo um cantor que vai afinar com outro, um coralista que vai afinar com outro, ou um cantor solista que vai afinar com a orquestra, ou que vai afinar, né, com a banda, tipo um vocalista, ele usa sempre essa relação de batimento dos instrumentos com relação à voz dele, ou com relação, né, à harmonia que está tocando. Então eu toco um Sol maior, existe uma série de notas dentro de um Sol maior que eu posso encaixar a minha voz. E se eu estou desafinado, eu escuto um batimento dentro da cabeça, né, que a nota não está bem. Então a gente, né, o pessoal diz, está semitonando, semitonando. Não chega a ser um semitom, né? Às vezes não chega a ser um quarto de tom, mas a gente escuta aquela pequena diferença de frequência. É claro, isso também é um treinamento do ouvido, né? Não vou dizer que todo mundo escuta quando está desafinado, né? Mas a gente tem que treinar o ouvido para começar a escutar os batimentos. Ok? Então, esse efeito da defasagem também ocorre nas salas de gravação, ou mesmo num teatro que tenha, né, uma orquestra tocando. Às vezes um naipe toca um tipo de onda que está defasado de outro naipe, e isso causa um cancelamento, né? Por isso é tão importante o estudo da acústica dos teatros. Por que os teatros têm um som diferenciado dos outros lugares? Porque existe um formato no teatro, né, que proporciona aquela acústica, né, e aquele som ser jogado para a plateia. Isso, né, faz com que esse formato faz com que muitos instrumentos não defasem outros. O que não ocorre, por exemplo, numa sala quadrada, num estúdio de gravação. Uma sala quadrada, às vezes, a onda bate e rebate e rebate, e ela reflete muitas vezes em algum lugar. Numa dessas reflexões, ela pode vir defasada de outro instrumento. Então, está aqui um primeiro violino tocando, e numa das reflexões do primeiro violino, ela defase para o segundo violino. Chega numa fase, né, diferente, né, numa defasagem para o segundo violino. Isso acarreta uma diferença de timbre dos dois. Pode ser que certas notas não sejam audíveis, né? Então, essas coisas todas a gente tem que estar controlando no ambiente de estúdio. Então, essa interação das fases, né, em um ambiente, elas influenciam muito a característica acústica do próprio ambiente, certo? Imagine uma gravação que a gente tem 2 microfones, um localizado a meio metro, né, aqui da viola, por exemplo, e o outro localizado, né, aí onde está o celular, a 1 metro. Quando eu toco a nota, esse microfone que está mais perto, é claro, vai captar antes do celular. Então, quando eu colocar os dois áudios para tocarem juntos, né, eu vou ter a diferença de fase de meio metro, de um para outro, porque o som chegou 50 centímetros antes aqui do que lá. Ok? Então, quando essas frequências forem somadas no programa, algumas frequências vão ser atenuadas, ou mesmo canceladas, algumas vão ser reforçadas, né? Porque é como o efeito que vai estar sempre entrando e saindo de fase, né, toda hora. Assim vai mudar até as características do som da minha viola, né? O meu celular aqui, ele capta em estéreo. Ele tem um microfone do lado que se fala e ele tem um microfone do lado que se ouve também. Esses microfones, eles estão no mesmo celular, mas só de eles estarem em estéreo, eles já têm uma defasagem entre eles. Se eu tocar a viola daqui, desse lado, é para captar diferente de que se eu toque desse lado. Ok? Então, espero que o meu celular esteja captando estéreo mesmo, para não dar essa diferença. Mas eu posso ter um captador, né, de áudio profissional. Se eu tiver com o captador aqui, né, ele vai dar uma diferença de fase, porque a direção do som sai para lá, esse aqui está captando daqui e o celular está captando de lá. Qualquer distância
e qualquer diferença de posição de microfones causa uma defasagem. Isso tudo a gente tem que levar em consideração numa gravação também. Seja uma gravação caseira, seja uma gravação profissional, seja em sala de aula, levar em consideração o ambiente, levar em consideração a disposição dos microfones. Se você tem um microfone estéreo geral para todo mundo e se tem um microfone para cada instrumento. É claro que o estéreo vai ter uma defasagem para o microfone de cada instrumento, mas em compensação é o estéreo que vai dar o ambiente geral, é que vai dizer quem estava tocando mais do lado esquerdo, quem estava tocando mais atrás ou mais na frente, quem estava tocando mais do lado direito, né? Que timbre é mais opaco, que timbre é mais brilhante. Um microfone que está aqui na viola, ela capta a viola sem o ambiente. Então eu posso usá-lo para reforçar um pouquinho a viola onde precise, reforçar determinado instrumento. Mas a gravação geral mesmo se dá por um par estéreo que vai estar, né, como um ouvinte está no teatro. Eu só tenho 2 ouvidos, eu vou estar como um par estéreo de microfones. Ok? O ideal é que o operador de som ele tire essa defasagem no programa, né, no software que a gente chama DAW, que é Digital Audio Workstation. Ok? São esses programas que a gente grava, o Pro Tools, o Reaper, né, o Logic Pro. A gente às vezes tira a defasagem entre um microfone e outro, né? Pode dar um efeito um pouco artificial, pode, mas pelo menos a gente vai evitar o cancelamento de fases, né? Ou a atenuação de algumas fases. O som não vai ser muito modificado timbristicamente, ok? Então é isso que eu gostaria de falar sobre a fase, sobre a defasagem e sobre esse fenômeno tão interessante que é o batimento. A gente afina as escalas, a gente afina cordas duplas. Por exemplo, a gente toca terça. Se a terça está levemente desafinada, a gente escuta o batimento. Fica não ouve. Chegar na terça afinada. Todo o processo de afinação de um músico para o outro, ele passa por esse aspecto psicofísico do batimento, ok? E que em sua base é intrínseco à diferença de fase, à defasagem. Ok, obrigado. Não esqueçam de fazer o exercício, ok?